News, CNN. O Federal Reserve tomou a decisão e decidiu cortar a taxa em 25 pontos base. Acaba de divulgar o comunicado que a gente vai ler neste momento para você. A decisão acaba de sair confirmando a maior parte, então, da projeção, a grande maioria de projeção. A gente estava acompanhando já 99%, inclusive, de 99,99% de projeção. Isso era amplamente esperado pelo mercado. O Fed americano decidiu cortar os juros em 25 pontos base, agora para esse intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. Essa que é o segundo corte, a segunda redução consecutiva neste ano. O Federal Reserve, até setembro do mês passado, no caso, até o mês passado, o Federal Reserve estava há 9 meses sem cortar os juros e agora tomou essa decisão. A grande expectativa é com relação agora aos próximos passos do Federal Reserve daqui para frente, tá? A gente vai juntos ler um pouco mais sobre os comunicados. A gente vai ler juntos, então, esse comunicado que já, às 13h30 da tarde, vai vir toda a explicação por parte de Jeremy Powell. Lembrando, a gente vai continuar ao longo das próximas horas atualizando para vocês esse cenário, porque o Federal Reserve decidiu realmente cortar os juros em 0,25 pontos base, confirmando já essa grande expectativa. Às 13h30 da tarde, a gente tem a fala de Jeremy Powell, a gente vai ter tradução simultânea ao vivo para você aqui no CNN Money. Vou colocar aqui para a gente ler o documento juntos. Podemos fazer isso juntos então, pessoal? Vou colocar para que a gente faça esse movimento aqui e leia o que falam, tá? Eles dizem o quê? Que os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica tem se expandido a um ritmo moderado. A criação de empregos desacelerou esse ano, a taxa de desemprego subiu ligeiramente, mas permaneceu baixa até agosto. Indicadores mais recentes são consistentes com esses desenvolvimentos. A inflação subiu desde o início do ano e permanece um pouco elevada. E aí, eles lembram o de sempre, né? Que o comitê busca atingir o pleno emprego e uma inflação de 2% ao longo prazo. A incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada e o comitê está atento aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato e considera que os riscos de queda para o emprego aumentaram nos últimos meses. Em apoio a seus objetivos e considerando a mudança no equilíbrio de riscos, o comitê decidiu reduzir a meta da taxa de juros dos fundos federais a 0,25 ponto percentual, a 3,75% a 4%. Ao considerar os ajustes adicionais na meta para a taxa de juros dos fundos federais, o comitê vai avaliar cuidadosamente os dados disponíveis, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos. E o comitê decidiu concluir a redução das suas reservas agregadas de títulos em 1º de dezembro. O comitê está firmemente comprometido em apoiar o máximo emprego e retornar a inflação à sua meta de 2%. Ao avaliar a postura apropriada da política monetária, o comitê vai continuar monitorando as implicações das informações que foram recebidas para as perspectivas econômicas. O comitê vai estar preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir o alcance das metas do comitê. As avaliações do comitê vão levar em consideração uma ampla gama das informações, incluindo dados sobre as condições de mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, bem como desenvolvimentos financeiros internacionais. Importante deixar claro, gente, que não temos ainda nenhuma informação com relação a esses dados que não estão saindo por causa do shutdown, pelo menos não por enquanto. Votaram a favor da ação de política monetária, tá? Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, John C. Williams, Michael Barr, Michelle Bowman, Susan Collins, Lisa Cook, Alston Goolsbee, Philip Jefferson, Alberto Mussolini, o Christopher Waller e votaram contra essa medida. O Steven Miran, que preferiu reduzir a meta para a taxa de juros dos fundos federais em 0,5 ponto percentual. Portanto, nessa reunião, o Miran, que foi indicado por Donald Trump, votou para reduzir um pouquinho mais, não 0,25, mas 0,5 ponto percentual. E o Jeffrey Schmidt, que preferiu que a meta aí para a taxa de juros dos fundos federais não fosse alterada. Portanto, a gente teve 2 votos contrários, tá? Dissidentes. A gente teve o Miran, que preferiu reduzir a meta um pouquinho maior,
então, para 0,5, não aconteceu, e o Jeff Schmidt, que preferiu, então, que votou, na verdade, pela manutenção da taxa de juros. O restante dos dirigentes do Fed, do FONC, avaliaram, então, que seria necessário cortar em 0,25, incluindo o presidente, o Jeremy Powell, tá? Essas são as principais informações que vão chegando para a gente vai entendendo um pouco mais sobre o comunicado ao longo aí das próximas horas. Eu vou até abrir aqui para que a gente consiga ler ainda mais as informações, cada detalhe que a gente tem do statement, né? Aquele comunicado que sai inicialmente para que a gente entenda um pouco sobre essas projeções. Mas as decisões são essas mesmo quando a gente olha para que foi decidido então. O Fed decidiu cortar essa taxa de juros e julgou que os riscos de baixa para o emprego aumentaram nos meses recentes. Também citam e avaliam que a inflação se moveu para cima desde o começo do ano e se mantém relativamente alta, tá? São alguns pontos importantes para a gente ficar atentos a esse cenário, tá? A gente está falando de uma criação de empregos que desacelerou esse ano, taxa de desemprego que subiu ligeiramente, segundo o Federal Reserve, mas permaneceu baixa até agosto. Indicadores mais recentes são consistentes com esses desenvolvimentos e aí, além disso, a gente tem também o Fed falando que a inflação subiu desde o começo do ano e continua elevada. Comitê que reforça, então, que busca atingir o pleno emprego, uma inflação de 2% num longo prazo. E aí a incerteza sobre as políticas econômicas permanece elevada. Esse é um ponto que o Federal Reserve tem trazido e a gente tem atualizado ao longo aí dessas horas, tá?